Quero falar um pouquinho com você. Esse texto do capítulo 6 que eu quero ler com você, vai falar um pouco. Eu vou ler o contexto, eu quero pegar só um versículo do texto, mas eu quero mencionar com você, quero falar com você essa noite sobre relacionamento, sobre nosso relacionamento, principalmente o relacionamento com Deus. Quero meditar com você essa noite sobre isso. Vou ler a palavra primeiro para depois nós continuarmos, amém? Atos capítulo 6, versículo 1 em diante, diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos elemitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias dos pães. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém? Eu quero ficar com esse versículo 4. E enquanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu li do versículo 1 em diante, só para você ter um entendimento do contexto do texto que nós lemos, e pegarmos essa referência. E quanto a nós nos consagraremos à oração e à palavra, nós focaremos na busca ao Senhor, nós vamos focar na busca incessante a Deus, e é sobre isso que eu quero mencionar com você, sobre o nosso relacionamento com Deus, na medida da nossa caminhada, do nosso dia a dia, como está sendo, o que nós estamos entregando a Deus. Há muito tempo nós ouvimos falar que nossa prioridade é Deus. Nossa prioridade tem que ser buscar a Deus, servir a Deus. Nós ouvimos isso desde o dia que nós entramos, desde o dia que nós conhecemos a palavra. Nós temos o entendimento e sabemos disso, que a prioridade na nossa vida é Deus. Com certeza isso na nossa mente, no nosso entendimento racional e religioso, isso é um fato, que nós devemos buscar a Deus sobre todas as coisas, devemos nos entregar aos pés do Senhor, sermos esse altar de Deus ao qual nós buscamos incessantemente todos os dias. E tem um escritor que escreveu um livro há mais ou menos uns 30 anos, Ray Stadman, espero ter pronunciado certo o nome dele. O livro foi praticamente uma profecia para o tempo dele. O nome do livro é O Corpo Vivo de Cristo. E ele sinaliza 3 prioridades nesse livro dele: a relação com Deus, a relação do corpo de Cristo e a relação do mundo pelo qual Cristo morreu. Então, nós temos um propósito aqui na terra. Eu e você, nós temos um propósito quando nós servimos a Deus. Nós temos um propósito no nosso relacionamento com Deus. Deus, ele tem um propósito com sua vida. Deus, ele tem propósito em tudo que você faz, nas suas reações, onde você vai, onde você deixa de ir. Deus tem propósito com tudo isso. Deus tem propósito em nós como uma igreja. Deus tem propósito nesse ambiente como igreja, em você como igreja se reunindo nesse lugar. E tudo isso vai fazer parte da nossa vida de intimidade, de busca ao Senhor. A intimidade com Deus não é apenas essa primeira prioridade, ela também é a nossa primeira necessidade. Baseado nisso que eu quero meditar com você sobre isso. A prioridade em nossas vidas é buscar a Deus, mas ela tem sido uma prioridade para nós. Eu quero que você passe a analisar a sua vida, se a palavra de Deus, se o Senhor, não estou falando da igreja, não estou falando da denominação em si, mas estou falando a palavra de Deus, tem sido prioridade para nós. A
prioridade, ela vem em primeiro lugar, só que ela também é a primeira necessidade de nós como cristãos. A nossa intimidade, nosso relacionamento com Deus tem que ser uma necessidade do nosso espírito em busca a Deus. Eu quero destacar aqui com você alguns empecilhos que nós enfrentamos ao buscar o Senhor. Quando nós dedicamos a Deus, nós buscamos, nós vivemos, nós sempre estamos lutando na busca incessante ao Senhor, nós estamos lutando para ser um servo fiel e útil, frutífero na casa de Deus, mas nessa busca incessante, nesses momentos em que nós passamos, nós enfrentamos alguns empecilhos que nos fazem ter algumas dificuldades. Não que você não peleje, não que você não busque, mas há algumas dificuldades que nos barram pelo caminho. E é sobre isso que eu quero meditar em alguns pontos com você. O primeiro ponto é um ponto muito importante, que é a urgência. A barreira da urgência. A barreira da urgência é a primeira tirania que atrapalha a nossa busca verdadeira e vida incessante em Deus. A barreira da urgência para nós temos que rever o que está sendo verdadeiramente urgente em nossas vidas. Nós até queremos dedicar tempo a Deus, até buscamos, nós queremos, nós ansiamos em ter um tempo, em tirar um tempo para louvar ao Senhor, para orar, para ler a palavra. Mas todas essas intenções, em um determinado momento, em um determinado ponto, elas vão por água abaixo. Todas elas. Às vezes é diante dos clamores das pessoas em crises, a qual você está vivendo o Evangelho, fazendo isso. Você quer se dedicar, de repente tem algo para você atender, para você fazer, diante da palavra. As responsabilidades do dia a dia. Temos um dia corrido, um dia cheio de afazeres, cheios de responsabilidades. Vão se tornando barreiras para que nós colocamos à frente da nossa primeira prioridade, primeira necessidade, que é o Senhor. Sempre nós temos algo urgente, sempre temos algo que nos toma o lugar da nossa primeira prioridade e necessidade. Às vezes não é desculpa nossa, não é desculpa minha, não é desculpa sua. São prioridades que às vezes nós colocamos, nós começamos a dar lugares para ela. Tenho que fazer isso, porque a palavra de Deus também diz isso. Fulano está precisando de mim. Eu trabalho, eu preciso comer. Preciso vestir, tenho filhos, tenho aluguel, tenho casa para pagar, tenho carro, tenho um monte de coisa, então, nossa, eu não posso parar, eu tenho que fazer isso. A barreira do urgente vai tomando o espaço de Deus na nossa vida. A barreira do urgente começa a ser um tirano diante da nossa vida de entrega, de intimidade a Deus. Nós temos vivido isso. Conforme o tempo vai se passando, nós temos enxergado isso na nossa vida. Às vezes nós chegamos em casa, a nossa vida é cheia de correria dentro de casa. Já chega fazendo uma coisa, já esperando que tem que sair, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que fazer aquilo outro. Eu vou orar 6 horas da tarde. Você começa a ter sempre coisas marcadas para o horário que você marca para a oração. Há algo urgente para nós fazermos. Há algo que nós priorizamos como urgente para fazermos. Só que a nossa primeira prioridade em nossa vida, por isso que eu estou dizendo para você, primeira prioridade em nossa vida. Não existe outra prioridade para você, a não ser a sua vida e a minha vida com Deus. A nossa prioridade, não há nada mais que nós devemos priorizar mais do que nossa vida com Deus. Trabalho, atender alguém que precisa e necessita, isso também é prioridade, mas não a nossa primeira prioridade. A nossa primeira prioridade é nossa intimidade, nossa vida
com o Senhor. Porque quando nós estávamos na nossa maior dificuldade, quando nós estávamos talvez no fundo do poço, nós sempre fomos a primeira prioridade do Senhor, mesmo antes de nós estarmos no fundo do poço. Quando nós estávamos bem, nós ainda éramos a primeira prioridade de Deus. Porque antes de você nascer, antes de você passar a sua pior dificuldade na terra, o seu Senhor teve você como prioridade no coração dele, veio e passou tudo o que passou naquela cruz por você, antes de você se identificar como uma dificuldade financeira hoje, uma dificuldade física, uma dificuldade em casa, na família, com filhos. Você sempre foi a primeira prioridade para Deus. Porque hoje nós nos colocamos coisas na frente da nossa primeira prioridade, que é o Senhor. Nós temos que rever esse conceito em nossas vidas. Nós temos que começar a rever esses conceitos no nosso dia a dia. Nós temos mesmo o Senhor como nossa primeira prioridade? Ou nós só nos enganamos, às vezes, em muitos momentos? Não, eu tenho o Senhor, o Senhor é a minha primeira prioridade, eu tenho convicção disso. Mas será que essas coisas não estão tirando isso de você? Será que essas coisas não estão tirando isso de nós? Porque isso, em muitos momentos, isso não é pecado que eu citei aqui para você. Você atender, você ajudar alguém, você trabalhar, você ter a sua responsabilidade diária no serviço, cuidar da sua casa, no seu trabalho. Às vezes você tem uma carga horária enorme durante o dia, você está cansado, você não está dando conta de ficar nem de pé. Isso é pecado? Não é pecado, mas será que essas coisas não estão tirando a nossa primeira prioridade, não estão tirando nossos momentos com Deus? Hoje eu vou descansar um pouco. Temos que descansar sim, temos que ter isso. Só que quando eu penso nesses descansos que nós temos, eu sempre lembro dos apóstolos, nem cito os mártires, mas eu lembro dos apóstolos, que você enxerga muito bem nas escrituras, o que eles passavam, os momentos em que eles passavam. Nós vemos eles se alegrando em muitas dificuldades, em muitos momentos de angústias. Nós não devemos viver todos os dias momentos de angústias para servir ao Senhor. Mas nós temos que entender que o nosso momento a Deus, os nossos momentos que nós tiramos para servir a Deus, os nossos momentos que nós tiramos para ter intimidade com Deus, isso tem que ser prioridade em nossa vida. O urgente não pode tomar esse lugar em nossas vidas. A barreira do urgente não pode prevalecer na nossa caminhada. Às vezes, se nós deixamos, isso acontece. Isso começa a acontecer, isso começa a tomar o nosso lugar em Deus. Começa a tirar a nossa intimidade, nós começamos a sentir o Espírito Santo se afastando. Ele não vai deixar de falar conosco, mas nós deixamos de subir os degraus que o Espírito Santo quer que nós subamos diante da presença, diante da palavra. Amém? O trabalho, ele começa a ser a prioridade em nossas vidas. A necessidade e a adrenalina de buscar aquilo. Esse desgaste, ele nos tira esses momentos no reino, esses momentos com Deus, e não somente isso, também nos tira também a nossa vida pessoal, com família, com lazer, começa a nos tirar isso, começa a retirar isso de nós. O urgente começa a nos afastar das coisas que nós mais amamos, primeiramente Deus, depois a família, tempo com filhos. O urgente vai trabalhando em etapas na nossa casa. Se você fazer uma análise hoje da sua vida, eu tenho certeza que você vai encontrar muitos pontos que você está tendo como prioridade. Não é um erro, mas está tendo como prioridade no lugar errado. No pedestal errado. Nós temos que seguir uma linha, nós temos que seguir uma escada. O primeiro pedestal é Deus. Não tem como colocar outro. O primeiro é o Senhor. Os outros nós podemos colocar na ordem que nós quisermos. Mas nós não podemos tirar o primeiro, que é o Senhor. Essa é a nossa primeira necessidade. A nossa necessidade. Aleluia. Quantos estão me entendendo? Amém? O segundo ponto,
empecilho que nós temos também é que nós queremos criar um Deus à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Às vezes nós nos sentimos à vontade com Deus, nós nos sentimos tão à vontade com o Senhor na nossa caminhada, no nosso anseio de viver a palavra, de viver as Escrituras, que nós queremos colocar o Senhor a viver a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, conforme o nosso modo de andar. Só que as Escrituras, elas nos dizem ao contrário, nós temos que nos tornar a imagem e semelhança do Senhor. Às vezes, nós temos dificuldade de ser fiéis, e nós achamos que Deus também é infiel. Nós temos dificuldades de amar e achamos que Deus também tem essa dificuldade de amar. Nós nos acostumamos com certos pecadinhos, erros, mentirinhas e achamos que Deus entende essas coisas em nós. Nós queremos começar a adaptar Deus a nós. Deus me entende, Deus sabe que eu sou carne, eu sou fraco. Fazemos dele um Deus tolerante, que desce ao nosso nível de falhas, que entende tudo o que nós fazemos, que acha que o jeito que nós vivemos é o certo, e ele é que tem que se adaptar a nós, não nós nos adaptarmos a ele. Nós devemos entender que nós devemos nos adaptar às Escrituras, nós devemos nos adaptar ao Senhor. É nós que temos que compreender a palavra e nos adaptarmos a ela, não colocarmos ele se adaptar à nossa vida, a como nós vivemos, a como nós achamos que tem que ser vivido. Isso é desse jeito mesmo. Deus me entende, Deus ele compreende todas as coisas, né? Ele veio, ele foi homem, ele passou por essas dificuldades, mas ele não pecou, ele venceu. O pecado ele ainda reina, ele ainda está entre nós. A Bíblia diz que nós ainda praticamos o pecado, nós não amamos o pecado, nós só deixamos de viver o pecado quando nós partimos dessa terra. Quando nós partimos da terra, nós criamos um corpo glorificado, que onde o Senhor Jesus diz que como Ele foi, nós também iremos com Ele. Nós fomos crucificados com Ele em sua morte, nós fomos batizados em sua cruz. Nós morremos com Ele na cruz. Então se nós morremos com Ele na cruz, nós não podemos querer viver mais a nossa vontade, não podemos querer que o Senhor viva mais as nossas vontades, nós temos que viver a vontade do Senhor, porque nós somos sepultados com Ele. Nós fomos sepultados com Ele. Nós temos que viver o que Ele nos ordena. Então nós não podemos viver uma vida onde nós queremos adaptar o Senhor ao nosso ambiente de vida. Nós queremos que o Senhor nos se adapte ao que nós fazemos, aonde nós vamos, onde nós deixamos de ir. O Senhor nunca nos impediu ir a lugar nenhum. Mas a Bíblia diz o seguinte, que você tem que entender quem você é, onde você vai. Nós devemos saber quem nós somos, onde nós estamos indo. O que nós estamos fazendo, quem nós estamos sendo luzes. Nós não podemos querer que o Senhor nos adapte a nós. Falar que somos cristãos e às vezes nós queremos viver uma vida que não compete à vontade de Deus. Nós temos que se adaptar ao Senhor. Se adaptar às vontades de Deus. Às vontades do Pai na nossa vida. É isso que Ele vem nos mostrar. A barreira do urgente e a nossa vontade de que o Senhor venha se adaptar às nossas vidas, às vezes nos atrapalham com a nossa vida de intimidade, vida de pai e filho com o Senhor. Começa a ter essa dificuldade na nossa caminhada. Amém? Nós temos que reacender a nossa paixão pela nossa caminhada, pela nossa intimidade com Deus. Precisamos olhar em Deus, olhar para Deus e redescobrirmos a profundidade do amor dele por nós. Temos que redescobrirmos isso em Deus para que nós começamos a ter essa necessidade da primeira prioridade, necessidade de Deus para buscarmos incessantemente ao Senhor.
Precisamos liberar o nosso coração para nos expressarmos em amor para com o Senhor e para com o nosso próximo. Mas primeiramente para com Deus. Primeiramente para com o Senhor. Diante do que o Senhor me levou a meditar essa noite, eu queria fazer umas perguntas que você fique para você mesmo. Leve isso para dentro do seu coração e você medite nisso. Você está satisfeito com o seu tempo de culto a Deus? Não é culto de quinta, não é culto de domingo e não é célula. Eu estou falando do seu culto a Deus, da sua entrega a Deus, dos seus momentos de intimidade com Deus. Aqueles momentos que a palavra diz, entre para o seu quarto, na sua intimidade você busque a mim e eu ouvirei a ti. Você está satisfeito com essa busca que você tem a Deus? Se a sua resposta é sim, eu quero te perguntar, você acha que Deus está satisfeito com essa busca sua a Ele? Deus está se manifestando agradável com a sua busca a Ele? Ou nós achamos que nós estamos entregando o nosso melhor e na verdade nós estamos tendo outras coisas como prioridades e achamos que aquilo é o nosso melhor? Porque nós temos outras prioridades. O Senhor tem se agradado? O Senhor tem se agradado do nosso culto, da nossa entrega? O seu tempo que você está ao lado, onde você vai, no seu trabalho, que você está entregando a Deus, a satisfação, você está satisfeito? Nós estamos satisfeitos? Será que nós estamos vivendo para Deus ou querendo que Ele se adapte à nossa vida, ao nosso dia a dia, ao nosso contexto de vida? Ou nós estamos realmente vivendo o contexto de vida do Senhor? Porque a Bíblia, irmãos, ela nos traz para o contexto de vida bíblico. O contexto de vida no que Ele nos concerne a viver. Ela diz o seguinte, a lei ela veio para nos dizer onde nós devemos, o que nós devemos fazer, o caminho que nós devemos prosseguir. Então, tudo que é uma lei, hoje nós entendemos. Roubar, matar, olhar, tudo isso é errado, nós entendemos como errado. Então a lei ela veio para nos mostrar um caminho, para nos colocar em um lugar compreendendo o que nós devemos fazer. Então nós temos que entender que nós somos levados a viver o que a palavra diz. Nós não podemos buscar na palavra o que nos compete a viver e tem coisas que não, isso aqui Deus nos entende. Nós temos que trazer esse contexto de vida e entrar nele, entrar no Senhor. Entrar em Deus. Esses dias para trás, eu não lembro se eu comentei isso aqui na minha última ministração, ou se foi na reserva. Eu olhei para minha filha, até comentei, eu olhei para minha filha assim, e quem é pai e mãe principalmente vai entender. Tem uns momentos assim que você olha no seu filho que dá vontade de abraçar, que parece que dá vontade que ele entra dentro de você, de tanto que você ama. E nesse momento eu conversando com a Sidneia, e nós tivemos um discernimento do Espírito. Deus ele fez isso comigo e com você, através do Espírito Santo. O amor dele ultrapassou uma barreira tão grande em nossas vidas, que ele deu um abraço em nós, que ele entrou em nós. O Espírito Santo entrou em você para viver em você. E às vezes nós deixamos essas barreiras atrapalhar esses lugares, atrapalhar essas intimidades que nós deveríamos ter, ou estamos tendo em Deus. Não deixe o Espírito Santo ser esquecido dentro de você. Não deixe ele em segundo plano. Nós não podemos fazer isso. Não podemos fazer aquele que se entregou tudo para que nós o conhecêssemos. Nós deveríamos não o conhecer, irmãos. Nós não saberíamos, a nossa identidade é de rebeldia, a nossa identidade é de entendimento que nós não somos merecedores, mas Ele teve misericórdia de nós e no seu infinito amor nos aceitou. E nós temos que nos entregar a Ele em prioridade, devemos dar prioridade ao Senhor. E a necessidade é para nós, a necessidade é que nós venhamos entender que nós dependemos dEle. E somente dEle nós dependemos.
as nossas forças no que nós dedicamos às outras coisas. Meu trabalho, eu preciso do meu trabalho, o Senhor vai prosperar você no seu trabalho. O que o seu Zé Batista aqui falou, muitos de nós vivemos isso. O Senhor, Ele te levará você a não suar para ganhar o seu pão de cada dia. O Senhor faz isso, o Senhor faz isso. Eu creio nisso, eu vivi isso, eu falo isso como um testemunho de vida no Senhor. O Senhor, Ele te levará você a fazer as suas coisas com toda a qualidade possível que você pode fazer. Você pode entregar tempo de qualidade à sua família, ao seu serviço, ser um bom profissional onde você é. Mas primeiro nós temos que ter a prioridade em Deus, para depois nós dedicarmos às outras coisas. Não estou falando para você deixar o seu serviço para você fazer isso, mas estou falando que nós devemos ter prioridade nas coisas de Deus. Porque Deus, Ele não vai falar assim, ó, sai do seu serviço para você, a não ser que você tenha um chamado dele, você já entendeu isso. Mas Ele não vai querer que você peça demissão do serviço para ter os tempos com Ele. Porque você tem 8 horas de jornada, restam quantas horas durante o dia e a noite? Nós podemos, irmãos, levantar de madrugada, dedicar horas à noite, as horas que nós ficamos assistindo televisão, os momentos em que nós ficamos distraídos, aqueles momentos que nós falamos assim, eu vou na casa de fulano jogar conversa fora, e você chega e fica a maioria do tempo mexendo no celular. Isso eu nem estou contando os momentos em que nós pegamos no celular e ficamos neles olhando, e que às vezes nem sabemos o que estamos olhando. Nós temos que ter essa prioridade em Deus. Temos que ter a prioridade em Deus. Tem um pastor, eu queria lembrar o lugar no mundo onde ele é, se eu não me engano, ele é coreano. Na Coreia do Sul, se não me falha a memória. A igreja dele é uma das maiores do mundo. E ele diz, um certo pastor perguntou para ele como que ele dá conta de cuidar de tanta gente, que é milhões de pessoas. E ele diz o seguinte, que a vida dele com Deus é 80% de joelho, orando, buscando a Deus. E 20% é cuidando da igreja. Porque é Deus quem cuida da igreja. É Deus quem guarda a igreja. É Deus quem dá o entendimento para a igreja. E a igreja compreende isso e vive em intimidade, vive em busca ao Senhor. Nós temos que ser conjunto, nós temos que viver unidos aqui na casa de Deus. Temos que ter as nossas reuniões, temos que comungar na ceia. Só que nós devemos entender que nós também somos individuais na nossa busca ao Senhor. Você é individual na sua busca a Deus. Você não pode depender da busca das pessoas que estão aqui nesse lugar. Você tem que ser individual na sua busca. Você é uma parte do corpo. Você é essencial como uma parte do corpo. Mas você tem seu compromisso como parte do corpo. Devemos ter Deus como nossa prioridade. Aleluia. Faça um compromisso essa noite. Se você já tem vivido dessa forma, se você já tem colocado a sua vida como prioridade e necessidade a Deus no seu dia a dia, continue nesse compromisso através dessa noite, colocando a Deus como centro disso. Falando, Senhor, a partir dessa noite, o Senhor é prioridade na minha agenda. Na minha agenda diária, porque às vezes nós achamos que a agenda é só isso. Eu tenho que comprar uma agenda, porque eu tenho que marcar meus horários, mas você tem uma agenda sua própria. Você acorda, você faz seus afazeres, você faz muitas coisas durante o dia, sem anotar em uma agenda. E é onde que nós dispersamos na nossa prioridade. Nós começamos a dispersar na nossa prioridade. Porque quando chega na hora de Deus, nós colocamos Ele em segundo plano. E isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Isso não pode acontecer na casa do Senhor. No templo do Senhor. Porque isso é muito importante, irmãos. Nós temos que olhar e ver o contexto do que é um tabernáculo. Um tabernáculo no Velho Testamento, a prioridade e a importância que o povo dava a ele. Você é um tabernáculo de Deus hoje.
Os momentos de entrega, os momentos de sacrifícios eram sagrados, eram momentos sagrados. Pessoas iam de todas as partes para ir lá entregar os seus sacrifícios naquele momento de consagração, no momento dele de entrega no altar. E hoje às vezes nós desvalorizamos isso em Deus porque está em nós e nós não enxergamos. Então aquilo que às vezes nossos olhos não veem, nós falamos, está tudo bem. E não está tudo bem. Nós temos que compreender a seriedade do tabernáculo. O tabernáculo tem horário. Existe a pessoa certa para oferecer o sacrifício. Existia o sacerdote, o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, para oferecer um sacrifício. E hoje, quem oferece sacrifício no templo que é você, é somente você, não tem outra pessoa. O seu sacrifício não é terceirizado. O nosso sacrifício somos nós a quem fazemos. É por isso que nós temos que ter a prioridade de entrega nos nossos momentos a Deus. Culto a Deus não é somente esse ao qual nós viemos aqui e prestamos esse culto. O culto a Deus é quando nós entregamos verdadeiramente na nossa casa, no nosso momento de intimidade, no nosso momento de meditação. Aleluia. O Senhor, Ele nos chama, Ele está nos chamando. Eu sinto isso, irmãos. Não que Ele nos chama por questões de nós estarmos dispersos pelo mundo. Ele está nos chamando porque Ele quer que nós venhamos a ser luz onde nós estamos. Se uma pessoa só consegue ganhar tantas pessoas para Cristo, os 12 apóstolos, o mundo hoje está repleto de cristãos. O que nós, como cristãos, com as facilidades que nós temos hoje, de pregar, de falar a palavra, o que nós não faríamos nessa cidade? O que nós não faríamos no lugar onde nós estamos? Nós temos que continuar sendo luz na nossa intimidade com Deus. Aleluia.